João capítulo 5, versículo 1, por favor, abra sua Bíblia. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém. Agora, você deve estar com a Bíblia aberta assim. Volte a sua visão para o mesmo texto que nós lemos, no versículo de número 7. Tem uma revelação muito bonita nesse texto aí. Verso de número 7 diz assim: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Queridos, este é um dos textos brilhantes do Novo Testamento. Diz a Bíblia, João, o evangelista, que ele apresenta Jesus como Deus. Os outros evangelistas apresentam Jesus sobre uma ótica diferente, mas João apresenta Jesus como Deus. E ele, no capítulo 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No verso 2 ele diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdades. No capítulo de número 3, João manifesta o grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou e deu. Ele começa a apresentar Jesus como Deus. No capítulo de número 2, nós vamos lendo e nós vamos encontrar o nascimento de Jesus. No capítulo de número 3, nós vamos encontrar Jesus conversando com Nicodemos e mostrando a ele o caminho da verdade. No capítulo de número 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, o próprio Nicodemos diz: mestre, ninguém pode falar o que tu falas se não for de Deus. No capítulo 4, Jesus está no tanque ou no poço, junto com uma mulher chamada samaritana, e a mulher reconhece Jesus como Deus. E ela sai diante de Jesus, dizendo ao povo: vinde ver de um homem que me disse tudo, porventura não é esse o Cristo, o Messias? No capítulo 4, o desenrolar do evangelista João, ele já começa a preparar o episódio. Mas no capítulo 5 tem uma festa. E essa festa em Jerusalém, segundo os comentaristas, dizem que poderia ser o pós-Pentecostes. O que importa é que havia uma festa, e eles não convidaram Jesus para a festa. Mas mesmo assim Jesus resolve ir a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele não vai em direção à festa. Ele não foi convidado, ele não vai. Mas ele se dirige a um lugar que, segundo os comentaristas bíblicos, dizem que estava à porta de dentro de Jerusalém. A porta chamada das ovelhas, havia um tanque
em hebreu chamado Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Jesus chega, passa a porta, entra dentro das muralhas, e aí Jesus não vai à festa. Ele resolve ir ao tanque, onde estava o paralítico, o tanque de Betesda. E eu parece que vejo, o comentarista João diz que havia 5 alpendres, nestes jaziam, viviam grande multidão de enfermos. E quando a Bíblia diz grande multidão, não era 5, 6 pessoas, 10. Há quem diga que em cada lugar daquele cabia muito mais do que 1000 pessoas. Os alpendres eram grandes, gigantescos, em volta do templo. Jazia uma grande multidão de enfermos. Agora pense Jesus entrando naquele ambiente. Ele começa a caminhar lentamente em direção ao ponto culminante, ao seu objetivo, e ele chega aonde está um paralítico. Jesus chega para ele e começa a dialogar com ele. Agora pensa os irmãos comigo, quando Jesus chega diante daquele povo, daquela multidão e começa a andar entre os alpendres, alguém pensava, hoje ele vai resolver o meu problema, hoje ele vai me curar, hoje ele vai me erguer, hoje ele vai me tirar dessa situação. Jesus caminha lentamente e vai até o paralítico. Por quê? Porque João diz, verso de número 5, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, sabendo o seu estado, e sabendo que estava deitado havia muito tempo. É interessante o detalhe do texto. Jesus sabia o estado daquele homem, Jesus sabia que ele estava deitado havia muito tempo. Que estado era esse? Os comentaristas dizem que o colchão que aquele homem vivia deitado sobre ele era de capim, um capim umedecido, colava na pele. Ninguém sabia se as costas daquele homem eram uma ferida só, o que não sabia discernir o que era o capim, o que era a pele. Aquilo cheirava mal, um cheiro horrível. E aí a Bíblia diz que Jesus, sabendo o seu estado, é interessante, porque quando nós chegamos dentro da igreja, alguém que está sentado do nosso lado pode não conhecer a nossa situação, o nosso problema, a nossa petição, a nossa ansiedade, não, muitas vezes desconhece a razão pela qual viemos à igreja, estamos sentados nos bancos da igreja, mas essa noite eu vim a esse templo para dizer a você, ainda que alguém da tua família não conheça o teu estado, Jesus conhece o seu estado, Jesus conhece a sua necessidade, Jesus conhece a sua petição, e se chegamos aqui, Ele chegou também para te dar vitória e resolver o teu e o meu problema. Jesus chega, se aproxima daquele pobre, mísero homem, e eu penso, o Evangelho não diz, mas eu penso que Jesus se abaixa para falar com ele. Aquele homem triste, cabisbaixo, depressivo, 38 anos com uma enfermidade, deitado, esperando um milagre. Porque um anjo de tempos em tempos vinha e agitava as águas, e o primeiro que fosse lançado e que alcançasse as águas, sarava, diz a Bíblia, de qualquer enfermidade que tivesse. Tudo que aquele homem queria era alcançar as águas. 38 anos de expectativa, 38 anos de esperança frustrada, 38 anos esperando uma cura, 38 anos em busca da felicidade, 38 anos querendo se autoafirmar como um homem produtivo, 38 anos querendo realizar o seu desejo de viver no meio da sociedade dignamente, mas 38 anos a história para ele só piorava, até Jesus chegar. Jesus chega. E eu penso que Jesus se abaixa para conversar com ele. E a conversa de Jesus com ele não tem nexo. Jesus chega para o homem. É claro que tudo o que ele queria era ser curado, era que o problema dele fosse resolvido. Mas Jesus chega para ele e olha a pergunta que Jesus faz: queres ficar são?
É claro que ele queria. Tudo que ele queria era que Jesus ministrasse sobre ele, que ele levantasse, que ele saísse dali saltando, assim como Jesus já havia curado muitos paralíticos, muitos cegos. Ele queria, era marcar a história, ele queria erguer-se dali e dizer glória a Deus. Mas Jesus não chega para ele e manda que ele levante e ande. Jesus olha bem para dentro dos olhos dele e faz uma pergunta e diz: queres ficar são? Ele olha para Jesus e não responde sim e não responde não. Ele abre a boca da alma e tira de dentro dele e dá em forma de resposta a Jesus. Quando Jesus quer ficar são, aí diz a Bíblia, verso 7, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu não tenho chance, não tem ninguém por mim. Ele abre a boca da alma e joga diante de Jesus as suas frustrações, as suas decepções. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com os irmãos esta noite. É o encerramento de uma festa. Eu poderia pegar esse microfone e pregar, sapatear, correr, profetizar, fazer e acontecer. Você voltaria para sua casa com o mesmo problema que você entrou, talvez. Mas essa noite o Senhor me trouxe aqui para ministrar no teu coração e para dizer que a semelhança do paralítico do tanque de Betesda, Jesus chegou para ministrar na tua vida. Você pode glorificar o nome dele. Aquele homem estava imbuído, cheio, chagado, tomado de decepções. Quantas decepções cercavam ele. Ele tinha um estigma, um sentimento de amaldiçoado. Porque na lei mosaica dizia que uma pessoa que tivesse uma enfermidade por longos anos e não pudesse ser curada, ela teria sido alcançada pela justiça divina, ela poderia estar amaldiçoada. Então ela ficava alheia às sociedades, ela não tinha muito contato com muita gente. Aquele homem carregava um estigma de maldito, de amaldiçoado, de esquecido por Deus. Agora, ele está no meio de uma multidão religiosa, cheio de problemas, e eu começo a ver esse homem cheio de decepções pelas palavras dele. Ele diz: Senhor, não tem homem algum que me coloque no tanque. A primeira decepção deste homem é a decepção com os amigos. Pensa os irmãos, que ele estava no meio de grande multidão. Havia uma grande multidão que estava em volta dele, segundo o texto. Aí eu pergunto para os irmãos, não tinha um que fosse amigo para ajudá-lo? Tudo que ele precisava não era que alguém lhe desse carro, casa, dinheiro, emprego, aumentasse seu salário. Ele queria resolver o seu problema. Um simples gesto, alguém colocar as mãos debaixo das costas, das pernas, pega ele, talvez de ponta cabeça, jogar dentro do tanque, joga, porque mesmo se quebrasse o pescoço da queda, ao tocar da água, sarava de qualquer enfermidade que ele tiver, joga ele. Mas ninguém tinha atitude de jogar ele, porque ninguém sabia colocá-lo no braço. Jesus chegou e eu vim aqui para dizer a você, ainda que ninguém tenha atitude sobre a sua vida, Jesus te coloca no braço e te coloca no lugar da bênção e da vitória. Amigos, quantas vezes a gente troca Jesus pelos amigos? O irmão acabou de dar um testemunho brilhante aqui. Quantas vezes os amigos parecem ocupar um espaço melhor na nossa vida do que Jesus? Quantas vezes os pais estão sofrendo, batendo cabeça com filhos por causa de amigos? Há poucos dias eu estava vendo no noticiário, o pai foi buscar o filho na cadeia, e o pai olhou para o menino, o pai em lágrimas, esmurrando a parede da cadeia, e disse: meu filho, eu disse tantas vezes para você, se afaste do grupo de maus amigos, mas o menino não deu ouvido ao pai. Amigos, Jesus disse para Judas: a que viestes, amigo? E ele beija Jesus. E o beijo
identifica quem era o mestre. O que eu mais tenho medo é que nos dias atuais nós sejamos decepcionados por amigos. Amigos que não têm compromissos com Deus, responsabilidade com a palavra, responsabilidade com famílias, responsabilidade com coisas espirituais, responsabilidade com coisas sérias e que se colocam em posição de amigos nossos. Amigos. Quantos amigos temos? Mas é bom termos amigos. Muitas pessoas têm amigos. E há pessoas que se juntam a nós e querem ser nossos amigos. Quando nós estamos bem, quando o comércio que o irmão tem estar bem, todos querem ser seu amigo. Quando você tira um cartão de crédito do bolso, que até para falar você tem que fazer um curso, American Express Card. Tem um outro cartão que os meninos do Tiaguinho tem, chama Diners Club. Não sabe nada disso. Hoje quase ninguém quer mais Visa, Mastercard. Não. É Diners Club. American Express. E tem as categorias do América. Tem o branco, o vermelho, o amarelo, o roxo. Quanto mais escuro, mais poderoso ele é. Quem é que não quer ser amigo de um político influente que tem dinheiro, que tem casa, que tem jatinho, que tem apartamento, piscina, churrasqueira? Todo mundo quer ser amigo de quem está bem por cima. Ninguém quer ser amigo de pobre. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer a você, Ele ainda é o melhor amigo daqueles que ninguém quer ser amigo. Quem aqui é amigo de Jesus, levante a mão e glorifique a Ele. Nem todos os amigos te visitam quando você está doente. Nem todos os amigos te visitam quando você está no hospital. Nem todos os amigos te visitam quando você está hospitalizado. Nem todos os amigos te visitam quando as coisas ficam apertadas em sua vida. Porque ninguém sabe aonde aperta o teu parafuso. Ninguém sabe da tua situação financeira. Quando você cruza a porta da igreja para dentro, com um carro parado na porta, ninguém sabe muitas vezes que você tem um Antigo e um Novo Testamento para pagar. Todos os meses uma parcela, que se você não pagar em 3 meses, eles vêm em busca e levam embora. Ninguém conhece a tua dificuldade para manter o teu nome bem equilibrado, em ordem. As pessoas não conhecem você. As pessoas veem você. As pessoas observam você. As pessoas medem você pela tua aparência, pelo teu penteado de cabelo, pelo jeito de andar, pelo perfume que você usa. As pessoas começam a categorizar umas a outras pela aparência. Jesus não faz assim. Jesus vai lá no futuro, tira o homem, bota na igreja, derrama graça e faz ele assentar no meio de príncipes, porque Jesus é o verdadeiro amigo da igreja. Você pode erguer a sua mão e glorificar ao Senhor. Vocês têm que prestar atenção em mim, esqueçam ela. Presta atenção aqui, ó. Isso aí é complicado. O verdadeiro amigo é aquele amigo que está conosco em todos os momentos. E eu te pergunto, será que todos os amigos que você tem estão com você em todos os momentos? Jesus está conosco em todos os momentos. Mas não tinha ninguém que fizesse uma bondade por aquele homem que pudesse o ajudar. De repente você entrou aqui essa noite para ouvir isso. Quantas vezes você bateu na porta, bateu no ombro, procurou alguém para tentar desabafar, para tentar gemer, para tentar exprimir o teu gemido, para tentar demonstrar que você precisa de uma ajuda, que seja uma palavra, e ninguém olhou para você com um olho clínico espiritual. Mas essa noite eu vim dizer para você, Jesus entrou aqui para mim e para te ajudar essa noite, e nós vamos sair daqui dizendo, Deus resolveu o meu problema para a glória do nome dele. Você pode glorificar ao Senhor. A primeira decepção daquele homem era com os amigos. A segunda decepção daquele homem era com os religiosos. Por quê, pastor? Ele estava naquele lugar. Aquele lugar chamava Betesda.
Betesda quer dizer casa de misericórdia. De misericórdia lá não tinha nada. Por quê? Porque estava cheio de religiosos. Escuta, não escandaliza. Mas muitas das religiões são hipócritas. E, aliás, eu não prego religião. Pastor, o senhor é o quê? Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Mas de qual religião o senhor faz parte? De nenhuma. Eu sou servo de Deus, candidato a morar no céu, mas eu não gosto de religião. Por quê, pastor? Porque toda religião é hipócrita. Misericórdia, sim. A religião da época de Jesus era o judaísmo. Era a mais hipócrita possível. Pegaram uma mulher no ato de adultério, trouxeram a Jesus, e os fariseus nunca iam chamar de Jesus de mestre. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério pela lei de Moisés. Isso que eles conheciam tudo religiosamente. Pela lei de Moisés, essa mulher deve morrer apedrejada. Jesus ergue a cabeça e disse: quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Diz a Bíblia que sai desde o maior até o menor, desde o menor até o maior, e ninguém lhe fez nada. Jesus ergue a cabeça para a mulher, olha para a mulher e rebenta a religião da época. Jesus, mulher, aonde estão os teus acusadores? Elas não tem nenhum sequer. Jesus disse: eu também não te condeno, vai em paz e não peques mais este pecado. E a mulher foi embora. Os religiosos estavam em volta daquele homem, mas a maior decepção dele era com os religiosos. Por quê? Porque a gente espera a bondade dos religiosos. Toda pessoa que é religiosa traz um estigma: eu sou servo de Deus. Se a gente está andando com a Bíblia na mão, uma senhora tropeça, imediatamente a gente se posta para ajudá-la. Alguém olha: só pode, é religioso. Porque o que se espera de religioso é bondade, mas lá não tinha bondade. O lugar era chamado Betesda, casa de misericórdia, mas o alvo principal, o próprio paralítico disse a Jesus: Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, outro religioso passa na minha frente para receber a bênção antes de mim. Ou seja, era um lugar cheio de hipocrisia. O mundo não está querendo mais religiosos. O mundo não olha para a igreja como uma religião. O mundo olha para a igreja como uma solução. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eles não podem olhar para mim e olhar para você como religião, porque Jesus não é opção de religião. Opção de religião é Maomé, opção de religião é Buda, opção de religião é confucionismo, opção de religião é humanismo. Jesus não, Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que veio salvar a humanidade para Deus. Então ele não é uma opção, ele é Deus. Ele estava decepcionado com os religiosos. O terceiro grupo de pessoas que ele estava decepcionado era o mais grave possível até aquele momento. Ele estava decepcionado com a família. A família pode ser o ápice da nossa vitória, mas a família também pode ser o ápice da nossa derrota. Acompanhe comigo, por favor, e pense. Pela cultura judaica, todos os judeus casavam cedo. O menino ia na casa da moça, às vezes ela tinha 12, 11, 12, 10 anos. O pai pagava um dote por ela. Ela crescia, era educada, e antes dos 18 anos, normalmente ela casava. Tinha aquela festa, aquele cortejo, Mateus capítulo 25. O judeu era educado para casar cedo. Eu não estou dizendo que esse homem era casado. Ele havia 38 anos, se encontrava enfermo. Se casado, aonde estava a mulher dele? Vamos um pouco mais para frente. Se casado, ele deveria ter filhos, porque o judeu, culturalmente,
gosta de fazer filhos. Aliás, pela lei mosaica, quanto mais filho o homem tivesse, mais honrado era. Eu falei isso na vigília. É por isso que mães tinham 10, tinha 12, tinha 15 filhos. Porque era honroso para a mulher dar números de filhos ao marido. E eu pergunto aos irmãos, se casado e se pai, cadê os filhos? Mas vamos um pouco mais forte. Cadê a mãe desse moço? Ele não era fruto de um Big Bang. Cadê o pai desse rapaz? Ele estava só. Ele tinha um problema. A família o havia esquecido, o havia abandonado. E quantas vezes ficamos só? Quantas vezes buscamos abrigo, guarida na nossa família e a família dá as costas para nós? Esse homem não tinha ninguém por ele. De repente a gente busca apoio no marido. E o marido olha, balança a cabeça. Diz um não, só com um gesto. De repente a gente busca um porto seguro, agarrar na esposa, porque sabe que ela é a diferença, é o diferencial da nossa vida. E ela ignora. Mas muitas vezes os filhos buscam apoio nos pais. E o que os pais fazem? Ignoram seus filhos. Derramam um copo de água gelada em cima do projeto, do sonho, da vida, da história dos seus filhos. Permita-me lhes dizer uma palavra que eu penso que ele vai encontrá-los. Quantas famílias dentro de igrejas bonitas, bem construídas, bem estruturadas, bem organizadas, doentes. Quantas famílias com problemas. Quantos maridos que vivem de aparência. Quantas esposas que, se pudessem abrir a boca, elas abririam a boca e não gemeriam, elas gritariam. Quantos lares confusos. Quantos filhos não entendem-se com os pais. E permita-lhes dizer em nome de Jesus, muitas vezes crentes que frequentam cultos nas nossas igrejas. O maior problema da igreja não é a política, não é a oscilação do dólar. O maior problema da igreja que o diabo está querendo acabar é as nossas famílias, mas a minha e a sua família está guardada debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Você pode erguer a mão e glorificar a Ele. Como você entrou aqui essa noite? Pode ser que o presidente não conheça o teu problema. Eu sou de São Paulo. Termino o culto, vou dormir, vou jantar. Eu gosto de jantar. Por isso que eu sou gordinho, fofinho assim. Depois eu vou dormir. Amanhã de manhã eu pego um avião bonito e vou para casa. Não, eu vou de jumento. Mola um trem desse. Foi você que trouxe, né? Foi você que trouxe. Eu vou chorar. Agora escutem. Quantas vezes nos escondemos atrás de um terno? Quantas vezes nos escondemos atrás de um penteado de cabelo bonito? Quantas vezes nos escondemos atrás de um perfume bem aplicado? Mas fala a verdade contigo mesmo. Como está o teu coração essa noite? Como é que está a tua situação essa noite? Será que você entrou aqui essa noite como esse homem, sem o apoio da família, sem o apoio do pai, da mãe, sem o apoio de alguém para te ajudar, para te socorrer? Eu tenho uma boa notícia para dar para você. Jesus é maior do que a tua família, Ele vai te socorrer. A família daquele homem pode ter faltado, mas Jesus não faltou. Levante a sua mão e glorifique o nome dEle. Aleluia. Mas quantas vezes, irmãos, a gente faz um esforço tremendo para agradar. Eu sou casado há tem um bocado de ano. Encontrei uma mulher que perdeu o juízo e casou comigo. Agora escute. Posso mais nem brincar. Agora escute.
Eu aprendi durante todos os anos de casados que a gente briga por causa de bobagem. Por exemplo, muitas vezes a mulher arruma a casa, bonito, bela, aquela sala. Hoje eu tarde estive na casa do presidente, fui comer um doce de crente lá, que a irmã Beth arrumou. E eu vi o capricho com a casa, com a sala. Agora imagine os irmãos, a mulher capricha na arrumação da casa, mas pega um abençoado num negócio desse aqui, bota bem assim de trivela, entre a televisão e entre o lugar que o camarada senta, e o camarada chega, olha para a mulher e diz, está atrapalhando a minha visão na televisão, tira esse trem daí. Ela diz, não vou tirar não, ficou bonito aqui do jeito que está, tira esse trem. Não vou tirar, tira, senão eu quebro. Então quebra se você for. Ele pá, rebenta tudo. Te odeio, te odeio, te odeio. E eu percebi que a gente briga por causa de bobagem. O que custa fazer um sacrifício e tirar? É verdade. Muitas vezes, ele agrada a ela o ano inteiro. E é fácil agradar a mulher. Eu sei como agradar a mulher. Como é que agrada a mulher? Dá um cartão de crédito para ela com limite e diz assim, usa, sem dó. Como é que agrada a mulher? Antes de comprar os móveis da casa, da cozinha, leva ela para escolher contigo. Porque se deixar os homens escolher, o camarada compra a geladeira vermelha, o fogão amarelo, vai misturando, fica aquele negócio todo. Valoriza ela, honra ela, leva ela junto com você. Agora escute, é fácil você agradar, dá um cacho de flor para ela, diz que está com saudades. Agora escute, como é que a gente faz agradando uma pessoa o ano inteiro e no final do ano aquela pessoa pisa na gente? É assim que acontece. Quantas vezes durante a nossa vida inteira a gente agrada pessoas, olha para cá, olha para cá. Quantas vezes durante o ano inteiro a gente agrada pessoas, mas no final do ano a gente chega para pedir um favor e a pessoa joga um balde de água no projeto da gente. Quantos maridos trocam a mobília de casa para a esposa, dá roupa para os meninos, dá presentes para a esposa o ano inteiro, mas quando chega no final do ano, ele chega para lucrar tudo aquilo que ele fez. Esse mulher, eu estou querendo comprar um carro. Ele nem termina de falar carro. Ela já levanta em cima da ponta dos dedos. Não, carro não. 50 mil, vai gastar, vai faltar dinheiro. Calma, mulher. É só um carro, o mundo não vai acabar. Se você comprar o carro, ou fica ele dentro de casa, ou fica eu. E o marido olha para ela e fala, tá bom, não se fala mais nisso. Vocês estão pensando que é brincadeira? Vão aqui, do meio do caminho para frente, em direção ao Nordeste, que vocês vão ver o que é mulher forte. A mulherada na Paraíba, da terra de onde eu sou, se o camarada brincar, ela... Não é brincadeira, é uma questão cultural. Muitas vezes ela agrada o marido o tempo todo, e mulher sabe como agradar o marido, né? Ela levanta mais cedo, ela faz o café do jeito que ele gosta, ela passa aquela camisa que ele mais gosta de vestir, ela sabe tratar ele nos mínimos detalhes, porque mulher tem uma percepção diferente do homem, ela sabe exatamente o que agrada o homem. Por exemplo, eu gosto muito de sopa. Pode estar 45 graus. O dia que a minha mulher fizer, não fica uma gota na panela. Porque o que eu não puder pegar com a colher, eu viro a cumbuca na boca e bebo tudo. É por isso que eu sou assim. Ela sabe como agradar. Às vezes ela agrada o marido o tempo todo. Com roupa, com cuidado. Aí quando chega no final do mês, ela chega para ele e fala assim, nego, às vezes ele é branco dos olhos verdes, mas o carinho, né? Nego, o que é que você quer? Eu queria te falar um negócio, ela dá um arrudeio tremendo para chegar nele, né? Eu queria te falar um negócio. É dinheiro, né?
Não, sabe o que é? É que a irmã Beth resolveu fazer uma festa com as irmãs do ciclo da oração. E aí ela queria organizar a festa. E aí, para organizar a festa, ela queria botar o uniforme nas irmãs. Lá vem tu. Tem que comprar uma roupa que é padrão com as irmãs tudo. Quanto é isso? Eu não sei quanto é ainda, mas eu precisava comprar. Aí ele vira assim para o lado dela. Quantos corpos tu tem? Só um. E aquele monte de roupa no armário, serve para quê? Mas homem. Ele vira para trás assim, pega aquela montoeira, aquele pacotão de 100. Aleluia. Tira de uma liga assim, de uma borracha, igual o Ageu. Tira aquela borracha assim, conta. Passa um monte de nota, né? Aí chega na de 50. Aí puxa. Quando dá a sorte de vir a de 50. Quando não vem, vem a de 20. Ele olha, dá para ela e fala: traz o troco. É verdade. Traz o troco. Para ele, tudo. Para ela, nada. Para ele, Hugo de Leon. Para ele, Baryshnikovsky. Para ele, Cromo Alemão. Para ele, Yves Saint Laurent. E para ela, chita quadriculada, que está na moda do momento. O que tiver de quadriculado e de florido no mercado, compra tudinho, dá para ela, que ela se veste, vai ficar parecendo um arara. Para ninguém olhar. É barato mesmo? É. Para ele, o melhor, ele anda que parece um Dom Juan. E ela não vai nem do lado, ela vai atrás, bem assim. Aquilo vai acumulando. O tratamento vai falando. A falta de consideração, de carinho, vai gerando dentro dela uma resistência. E o diabo vai esperando o momento para pá. E quantas vezes, por causa de uma mínima coisa, a casa vem abaixo. E aí, os filhos ficam sem referência no pai, na mãe. Vira aquele balaio de gato. Vocês sabem o que é balaio de gato? É um lugarzinho fechado que bota um bocado de gato dentro. Fecha o lugar e os gatos tudinho ficam querendo sair. Parece um bocado de ninja dando um golpe no ar. Um rasgando o outro no meio. Quantos lares estão assim? Aí de noite, o sujeito, pelo instinto, ele deita para dormir. Aí ele dorme, olhando para o Brasil, e ela olhando para o Japão. E o diabo no meio, dizendo: acabei com a história deles. Quantas famílias decepcionadas em nossa sociedade, dentro da igreja, mas aparentemente está tudo tão bem. Mas se você pegar caso a caso e for tratar, você vai descobrir que é pior do que o que aparece ser. Mas essa noite eu venho aqui na autoridade de profeta de Deus, mesmo tendo o inimigo tentado impedir, mas ele não conseguiu, para você ouvir essa palavra. Deus me trouxe aqui para declarar: a sua casa é do Senhor Jesus. A sua família é do Senhor Jesus. O seu marido foi o Senhor quem deu. A sua esposa foi o Senhor quem deu. Os seus filhos são herança do Senhor. Na sua casa está a bênção do Senhor. E se alguma coisa estava acontecendo, Deus vai soprar e vai tirar o que não agrada, e o nome do Senhor será glorificado. Aquele homem revela ao Senhor: não tem homem algum, não tinha amigos, não tinha religião, não tinha família que conseguisse resolver o problema dele.
Aí vem a quarta decepção. Essa eu só vou citar. É a decepção com a sociedade. Quantas pessoas acreditam demais na sociedade, mas a sociedade apedreja. A sociedade foi a mesma que estendeu tapetes para Jesus e disse: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E na hora em que Herodes apresentou Jesus e perguntou: a quem quereis que eu vos solte? A Jesus ou a Barrabás? E a multidão disse: crucifica Jesus e solta Barrabás. Sociedade é traidora. Deve lá fora para você ver. Ele te leva para o SPC, para o Serasa, e dependendo da tua dívida, ele protesta teu nome, bota você na justiça e pede para o banco ou para quem quer que seja executar você. E se você tiver alguma coisa no seu nome, a justiça bloqueia para fazer bens para pagar o teu credor. Sociedade é traidora. Esse homem estava decepcionado também com a sociedade. Mas a pior de todas as decepções é essa que eu quero falar agora, muito rapidamente, apenas para lembrá-los, porque os senhores já sabem de tudo, mas era a pior possível. O verso de número 7, o enfermo responde: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou. E no original diz: enquanto eu vou tentando chegar lá. Imagina o esforço daquele homem, a distância que ele estava, e o esforço daquele homem puxando com as unhas, as mãos no chão, rasgando as costas para chegar perto do tanque. Ele já estava bem próximo do tanque, mas ele disse assim: enquanto eu vou, passa outro na minha frente. O que aquele homem tinha dentro de si? Uma decepção consigo mesmo. Eu sou incapaz, eu sou inconsequente, eu sou tão incapaz que eu não tenho condição de ajudar a mim próprio. Ei, escuta, por favor. Nós estamos aí entrando dezembro. Amanhã, dia 1º de dezembro. Dezembro é um mês que muita gente faz vestibular. Aliás, hoje em São Paulo estava sendo feita a FUVEST. Meu filho, inclusive, estava fazendo. Primeira fase. É um período de muita turbulência, de muita crise, porque é onde o inimigo chega, principalmente na juventude, adolescentes que estão terminando o colegial, entre 17 e 18 anos. E a pessoa encara um vestibular pesado e ele sai a lista e reprovado. E ele cai em si. Eu sabia que eu não ia passar. E o diabo aproveita o ensejo, o embalo e diz para ele no ouvido dele: você é inconsequente, você é irresponsável, você não tem capacidade. E quantas vezes nós nos encontramos na mesma condição? O diabo chega na nossa mente, no nosso subconsciente, às vezes quando deitamos e colocamos em pauta antes de dormir os nossos sonhos, os nossos projetos, o diabo olha para nós e diz assim: eu te falei para não entrar nisso, tu não tinha capacidade nenhuma para administrar isso. Eu sabia que tu não ia dar certo, tu entrou, meteu a cara, agora tu vais se envergonhar. E quantas vezes as pessoas, por não terem equilíbrio, elas atiram contra as suas próprias vidas porque estão decepcionadas consigo mesmo. Aquele homem estava decepcionado consigo mesmo. Ele disse: enquanto eu vou tentando, passa outro na minha frente. Responde para mim. É cruel ou não é? Você vê alguém passar na sua frente, na maneira, na forma, no quesito do sucesso. Você se sente um lixo quando você vê que alguém cresceu com você, fez vestibular, passou. Você se sente um zero à esquerda quando você cresce como uma pessoa e a pessoa se torna um mega empresário referencial, com crédito em toda a sociedade. Quando chega no banco, o gerente diz: o senhor quer café, o senhor quer leite, bolacha fria, o senhor quer bolacha recheada, o que é que o senhor quer? Suba aqui no primeiro andar, puxa a cadeira para ele sentar e ainda chama uma secretária no Bradesco Prime. É assim, o camarada chega, ele tem hora marcada, quando ele chega o gerente recebe: boa tarde.
Mas você cresceu com ele. E você vai para a filona, que vira o quarteirão lá no fundo. E você fica doidinho para ele lhe chamar para ir lá no Prime, para você tomar um cafezinho, pelo menos para furar a fila. E a gente fica, que situação. E deixe lhes dizer uma coisa. Não é possível nós fugirmos disso. As nossas igrejas estão cheias de pessoas decepcionadas consigo mesmo. Decepcionadas porque queriam ser mais crentes e não conseguem. Decepcionadas porque queriam às vezes cantar, mas não conseguem. Decepcionadas às vezes porque queria ser um bom tocador, afinado, que pudesse tocar vários instrumentos, mas não consegue. Travou. E às vezes a gente vê uma pessoa simples, do nada, que aparece, canta, toca, prega com habilidade, e a gente fica se olhando e eu sou um lixo mesmo. Mas deixa eu te dizer, você não é avaliado pelo talento que você tem. Diante de Deus você é avaliado pelo que você é espiritualmente. No livro da vida, quando Deus vai escrever teu nome, Ele diz, vou escrever o nome dele, Genildo Simplício, porque toca bem, porque prega bem, porque é pastor, porque é presbítero, porque é evangelista. Tem uma filha chamada Ana Carolina, um filho chamado Paulo, outro Lucas, são crentes, toca sax, toca na igreja bateria, a menina toca teclado. Vou escrever o nome dele no livro da vida por causa da família dele, que todos são talentosos. Nada disso. Quando ele escreve o nome no livro da vida, ele não leva em consideração nada que você tem, nada que você porta. Ele leva em consideração seu nome, você como pessoa diante dele. Deus não quer o que você tem, Deus quer você diante dele. Quem sabe você passou aquela porta para dentro hoje, com o coração apertado, sentindo dores, decepcionado com tudo e com todas. Quantas pessoas lhe prometeram, lhe falaram e não cumpriram. E a gente fica num mundo pequeno. E eu só fui entender isso no dia que eu recebi uma boa oferta e fui comprar carne no mercado lá em São Paulo. Cheguei num açougue e disse, quero carne. Tinha uma peça bonita de carne redonda, brilhosa assim. Disse, isso aqui é o que? O moço disse, coração. Nossa, mas desse tamanho? É coração de boi. E eu olhei assim numa vitrine de vidro, uma prateleira, umas tigelas, e tinha uns pedacinhos de carne redondinho, brilhoso também. Eu disse, isso aqui é o que? Ele disse, coração. Mas aquilo não é coração? É, de boi. E aqui, de frango. Ambos são coração. O problema é que um coração estava dilatado, cresceu, desenvolveu, e o outro estava atrofiado, pequeno. E quantas vezes a gente vem para a igreja exatamente assim? Tem um período na nossa vida que é como o coração de boi. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Como é que está? Só vitória, aleluia. E em casa a bênção é grande, eita. E na empresa, Jesus é bom. E os meninos? Ha! Mas quantas vezes a gente cruza aquela porta para dentro com o coração de frango? Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor. Como é que está a coisa, irmão? Só o sangue. E em casa? Misericórdia. E no trabalho? Jesus tem misericórdia. E na igreja? Ai, meu Deus. Coração de frango. Apertadinho, pequenininho. Não sei como você entrou aqui essa noite. Eu sei que eu vim aqui profetizar na tua vida dos 58 anos do aniversário da igreja e dizer para você, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor te guardou, até aqui o Senhor te protegeu e hoje Ele quer te ajudar mais uma vez. Não se preocupe, não me preocupe com o culto que termina com um aviãozinho, com reteté, voo rasante. Eu me preocupo com o culto que você ouve a voz de Deus e arranca para fora o teu problema. O Senhor me trouxe aqui essa noite
para falar para você que você não é um lixo, para falar que você não é uma coisa, para falar para você que você é especial, para falar para você que Deus tem um plano com você, para falar para você que você é humano, que você sofreu muitas decepções, mas o Senhor chegou como no tanque de Betesda para levantar aquele homem. Jesus olhou para ele, após ele falar, Jesus olhou para ele e Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E diz a Bíblia, logo aquele homem levantou e andou para a glória de Deus. Levante-se, levante-se, tenha atitude. O mestre está falando com você. Levante, tome a cama da decepção, reaja contra o problema, bote ela nas suas costas e diga: eu vou despachar você bem longe de mim. Hoje é uma noite de restauração na sua própria vida. Você pode glorificar ao Senhor. Essa noite, será que temos dentro dessa igreja alguma pessoa que está afastada do Evangelho? Alguém não evangélico? Ou algum filho de crente que já teve uma experiência com Deus alguma época, parou, estagnou por causa dos problemas, das decepções, com tudo. Mas essa noite, ao ouvir essa palavra, gostaria de dar um passo em direção ao Senhor Jesus. Temos alguém? Algum moço, alguma jovem, algum senhor, alguma senhora? Alguém que não é evangélico, que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Temos alguém aqui do lado direito, aqui no meio? Temos alguém? Não temos? Temos alguém? O endereço estava certo. Era isso mesmo. É contigo mesmo. Você não é herói. Você não é super crente. Você é humano. Você é do mesmo material que Jesus foi feito. Jesus sofreu tudo isso. Diz o escritor aos Hebreus: em tudo foi provado, porém venceu diante de Deus. Fique de pé comigo, por favor, em nome de Jesus.